Bom dia, irmãos, graça e paz. Eu fico brincando com a Amanda às vezes lá em casa que sempre quando eu vou compartilhar, eles me entregam no segundo tempo. Aí depois o Estevão demorou, o Estevão prolongou, mas na verdade é que eu não me importo nem um pouco com isso. E às vezes, de fato, como foi falado, às vezes a gente prepara algo, o Senhor coloca algo no nosso coração, mas às vezes o Senhor já falou o que Ele tinha para falar. E às vezes a gente, na nossa carne, nosso impulso mesmo, natural, a gente fica, porque eu tenho que falar, porque eu preparei, como é que eu vou acontecer agora, por causa do horário, ficamos inquietos. Então, a verdade é que eu não me importo nem um pouco, porque o que o Senhor tem falado ao meu coração, ministrado ao meu coração, é que a gente tem que estar sensível ao Espírito Santo. Não é o que eu quero fazer, não é a forma que eu quero, o horário que eu quero. Irmãos, não faz sentido. Se nós não tivermos sensibilidade ao que o Espírito Santo quer falar conosco, nós vamos estar conduzindo, fazendo algo pelos nossos braços, pela nossa força. Então, quando acontece algo assim, às vezes já está em cima do horário, irmãos, é porque o Senhor conduziu dessa forma e Ele ministrou nosso coração. Não precisa do Estevão vir aqui falar um monte de coisa para que, não, porque tem que ter. Não tem que ter. Tem que ter o que o Senhor quer que tenha. É Ele que nos conduz, é Ele que nos direciona. Então, eu não vou ser muito breve. Eu tinha preparado algo, o Senhor tinha colocado algo no meu coração, mas quem sabe numa próxima oportunidade a gente compartilha. Mas eu queria só deixar um versículo com os irmãos. Está em Oséias, profeta Oséias, capítulo 2, versículo 13 e 15. Livro do profeta Oséias, no capítulo 2, no versículo 13 e 15, diz assim: Eu castigarei pelos dias dos Balaíns, nos quais lhes queimou incenso e se enfeitou com seus pendentes e com as suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Portanto, eis que eu a trairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e ali eu lhe devolverei as suas vinhas, e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali me responderá como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que saiu da terra do Egito. Papai, em nome de Jesus, o Senhor fala mais uma vez e continue ministrando nosso coração nesse tempo que nos resta. Senhor, fala conosco. Senhor, ainda temos fome e sede pelo Senhor, queremos continuar ouvindo o Senhor, queremos continuar sendo ministrados pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, eis aqui o nosso coração, que o Senhor encontre o coração totalmente aberto à Tua palavra e que a semente lançada aqui, ela venha gerar fruto. Senhor, vem com Teu poder, abre o nosso entendimento, Espírito Santo, abre os nossos ouvidos para contemplarmos o Senhor e sermos edificados pela Tua palavra. Que a Tua palavra, ela, por si só, ela nos traga vida e nos traga ânimo, renovo, em nome de Jesus. Irmãos, o livro de Oséias, ele tem vários ensinamentos, várias coisas que nós podemos absorver aqui, vários princípios que a gente pode meditar, mas vamos focar só nesse versículo, nesses 3 versículos, do 13 ao 15. E lendo um livro recentemente do John Piper que eu comprei, chama Em Busca de Deus. Salvo engano, o subtítulo é Em Busca da Alegria Plena. E esse livro ele vai começar dizendo que algo que às vezes a gente não tem esse entendimento, que a busca por felicidade é algo bom e é algo natural do ser humano. Foi Deus que fez assim. Então é algo natural. Todos nós buscamos a felicidade. Nós buscamos por impulso ser feliz. E isso é totalmente agradável a Deus. Isso glorifica a Deus. A grande diferença é aonde, muitas vezes, nós buscamos a felicidade. E aí eu quero ler só esse trecho rapidamente, que fala no livro. Ele cita outro autor que chama Blaise Pascal. Ele diz assim: todas as pessoas buscam a felicidade. Não há exceção para isso. Sejam quais forem os meios diferentes que empreguem, todos objetivam esse alvo. A razão de alguns irem à guerra e de outros a evitarem é o mesmo desejo de ambos, visto de perspectivas diferentes. A vontade nunca dará o último passo em outra direção.
Esse é o motivo de cada ação de todo ser humano. E aqui que eu achei muito interessante. Mesmo daqueles que tentam contra a própria vida, ou que tiram a própria vida. E isso foi um choque, assim, porque, de fato, aquelas pessoas que estão no mais profundo abismo e elas tentam contra a sua vida, elas também estão buscando o quê? Felicidade. Elas não querem a dor. Elas não querem aquele sofrimento. Elas não suportam mais passar por aquilo. Então elas querem algo, elas querem findar com isso, porque elas buscam uma felicidade. Então isso é totalmente normal. Então não há nenhum ser humano, você não foi criado para sofrer. E às vezes pode parecer assim, nossa, mas tem tantos cristãos sofrendo, tanta perseguição, de fato. Mas ninguém, em sã consciência, o próprio seu corpo, ele sempre vai fugir da dor. O seu cérebro, ele sempre vai te fazer fugir e abandonar a dor, sempre, sempre. E vendo um filme esses dias, de uma pessoa, ele era um menino que nasceu com um problema genético. E ele, desde quando de nascença, tinha problemas nos nervos, e ele não sentia dor. E aparentemente você pode olhar, nossa, que top, eu queria ter esse poder aí, né? Não sentir dor. Só que a hora que o filme começa, é muito interessante que vai pegando algumas cenas da casa dele, e aí a câmera começa a passar, em todas as quinas você vê uma proteção de borracha. E quando vai para o banheiro dele, que é mais interessante, no chuveiro aqui, ele pôs um haste, de forma que ele roda o chuveiro e a haste para aqui num suporte. É a temperatura exata, para que ele não se queime, porque ele não sente dor. Então ele adaptou toda a sua casa por causa que ele não sente dor. E a hora que ele vai fazer a sua refeição, ele começa a bater tudo, arroz, feijão, tudo no liquidificador, ovo, tudo. Porque ele só pode comer alimento líquido, porque ele pode talvez morder a língua e ficar sem a língua. Porque ele não pode mastigar, porque ele não sente dor. E aparentemente você acha, nossa, mas não senti dor. Mas o que acontece no final, e eu vou dar spoiler sim, eu não falei quando os irmãos às vezes encontraram esse filme, mas no final é que ele entra numa situação e a falta da dor causa um grande problema para ele. A falta da dor, há quase uma morte causada a ele. Tanto é que quando ele era criança, sua mãe trancava ele no quarto. Ele ficou toda a infância trancado no quarto, porque ele não podia sair, porque sua mãe tinha medo que ele morresse. Porque ele não tinha noção de nada, ele não sentia dor com nada. Então, no final do filme, ele todo arrebentado, mas ele não morre. Mas ele estava todo arrebentado, sem sentir dor, mas ele estava a 1 minuto de morrer. Porque o seu corpo estava totalmente destruído, por causa daquilo que ele fez. Então, a hora que você vai ver, a dor, o sofrimento, ela não é o que nós queremos, não é da nossa natureza, mas é algo totalmente necessário. E aqui esse versículo, o que me chamou a atenção, irmãos, é que a história de Oséias, eu vou contextualizar muito rápido. O Senhor usa o profeta Oséias agora para não falar ao povo, propriamente dito, mas ele usa a vida de Oséias. E o Senhor manda que ele case com uma prostituta. Para quê? Simplesmente para mostrar para Israel que Israel havia se desviado e virado as costas para o Senhor e foi atrás dos seus amantes. Então Israel agora ele quebra uma aliança com o Senhor. Ele vira as costas e é como se ele estivesse adulterando naquele casamento celestial, espiritual. E então o Senhor vai usar a vida de Oséias para trazer algo muito claro para a nação de Israel. E com isso, ela vai atrás dos seus amantes e ela começa a passar dificuldades. E ela vê que não é aquilo tudo que ela queria. Ela achou que ia ter ia ter prazeres, ia ter provisão, e não é assim que acaba. E aí o Senhor, no versículo 13, diz, 14, portanto, eis que a trairei e levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. E a versão que eu uso é a Nova Almeida Atualizada, na NVI, traz uma expressão muito linda, que ele diz assim, eu lhe falarei com carinho. Então, olha, depois de tudo que aquela prostituta passou, exemplificando o povo de Deus, Israel, o Senhor ia traí-lo para o deserto, ia tirar tudo, ia deixá-lo em dificuldade, mas para falar ao seu coração, para falar com ele com carinho. E olha que preciosidade, irmãos. A dor, o sofrimento, o deserto, nós não queremos.
E ele não é o seu lugar, não é um lugar de morada. Deserto, como os irmãos sabem na história do povo de Israel, o Senhor tira eles do Egito. E era onde que era para eles irem? Para a terra de Canaã, para a terra prometida. Só que por desobediência e falta de fé, eles ficam 40 anos no deserto. Mas em nenhum lugar das Escrituras você não vê ninguém morando no deserto. O deserto, ele não tem recurso. No deserto não tem água. No deserto você está totalmente perdido. No deserto de dia é um calor insuportável, de noite é um frio insuportável. Então o deserto ele sempre vai ser um lugar de passagem e não de morada. Mas é um lugar totalmente necessário, onde nós temos que passar, para que o Senhor, muitas vezes, fale ao nosso coração com carinho. E depois os irmãos podem ler do capítulo 1 ao 3, o fato de a prostituta ia ser levada para o deserto, o fato de Israel agora, o Senhor iria tratar com Israel, foi por causa da desobediência. E por quê? Ela quis ir atrás dos prazeres. Ela quis ir atrás dos amantes. Ela se esqueceu do seu Deus. Ela se esqueceu que quem a sustentava, quem dava vinho, trigo, azeite para ela, era o Senhor. E o Senhor vai falar isso, ela se esqueceu de mim. E por causa da sua decisão, por causa do seu pecado, por causa das suas escolhas, ela agora teria que passar por um período de deserto. E muitas vezes, irmãos, o Senhor ele vai nos levar para um deserto. Você, eu, provavelmente estamos nesse deserto agora, passando por um deserto de dificuldades, de provações, de aflições, de dores, independente de qual área seja. Mas muitas vezes, irmãos, não estou falando todas, muitas vezes, talvez grande maioria, foi por decisões e escolhas nossas. Muitas vezes porque nós não ouvimos a voz do Senhor. Às vezes porque nós não ouvimos conselhos de irmãos, por causa do nosso desejo, por causa da nossa vaidade, por causa do nosso pecado. Então, talvez por isso, muitos de nós entramos em caminhos que não agradam ao Senhor. E o Senhor precisa nos tratar. Às vezes é um hábito que você tem, é um estilo de vida que você tem. Às vezes é pecados ocultos. E aqui eu não estou falando só dos externos. Aqui, quando nós lemos em Osés, era um pecado totalmente externo, avassalador, prostituição, todo tipo de abuso moral, prosperidade financeira, de todo tipo. Então eles estavam passando por uma situação que eles estavam vivendo o seu próprio prazer. E em pecado. E às vezes, muitos dos pecados que nos levam a passar pelo deserto são pecados ocultos e que ninguém vê. E que às vezes nós não tratamos, como vaidade, orgulho, soberba, amargura, rancor. E esses pecados, principalmente o do orgulho, vai nos levar a caminhos que às vezes nós vamos nos encontrar em deserto. Mas a boa notícia para nós é que quando nós estamos no deserto, o Senhor, Ele vai falar ao nosso coração. E aí quando você entende isso, a nossa lente, a nossa perspectiva, ela muda. Porque agora, quando você estiver passando por um deserto, uma provação, uma dificuldade, a pergunta que nós devemos fazer não é por quê? Por que eu, Senhor? Não é para que eu, Senhor? Mas o quê? Senhor, o que o Senhor quer falar ao meu coração? E nós reconhecemos isso. E agora o Senhor, quando tira todo o recurso, nos leva ali, boca no pó. Não temos mais ninguém, não temos para onde ir, estamos no deserto. O Senhor, Ele vem e trata o nosso coração. Ele molda o nosso coração. Ele forma o caráter de Cristo em nós. E Ele vai pontuando algumas coisas que nós precisamos mudar. E quando nos arrependemos, como foi o que aconteceu com a prostituta, com Israel, e o Senhor clama ela, arrependa-se. Arrependa-se. E o Senhor, Ele vai restituir. Ele vai trazer de volta. O Senhor, mesmo por Israel ter dado as costas para o Senhor ama Israel. E Ele sempre está chamando Israel, venha, venha. Ele sempre chamou Israel para perto. Então, irmãos, a dor, ela não faz parte da nossa natureza. Nós não queremos, nós queremos fugir ao máximo. Mas vai ser necessário nós passarmos por alguns sofrimentos, alguns desertos,
para que o Senhor fale conosco. E tudo isso aconteceu por causa de uma coisa. E lá no capítulo 4, tanto no capítulo 4, no versículo 6, e no capítulo 6, no versículo 3, são, para mim, um dos textos que eu mais gosto. Porque lá fala que o meu povo, no capítulo 4, no versículo 6, de Oséias, meu povo é destruído por falta de conhecimento. Lá no capítulo 11 também, ele vai falar que o motivo da queda do povo de Israel foi por causa dos seus pecados. Então esse povo estava sendo destruído por falta de conhecimento de Deus. Irmãos, e nós também, muitas vezes, estamos passando por desertos, continuando, vivendo em desertos, andando, porque nós não temos conhecimento do nosso Deus. E eu não estou falando de conhecimento teórico, eu não estou falando de conhecimento de inteligência racional, não, mas de conhecer de fato quem Ele é, de ter experiências com Ele, de você saber que aquele Deus que está relatado aqui nas Escrituras, Ele é vivo, Ele vive, Ele se faz presente, que aquilo que está escrito aqui é vida para nós, no dia a dia. É esse conhecimento. Quantas vezes de nós você está passando por uma dor, uma aflição? Eu tenho certeza. E se você não faz isso, comece a fazer. Que você lembra de uma outra situação que você passou semelhante. E você lembra e traz à sua memória que o Senhor foi com você e te deu a vitória. Que Ele te ajudou, Ele te socorreu. Quando você mais clamava por Ele, quando você mais estava perdido por ajuda, Ele respondeu a sua oração. E isso é conhecimento de Deus. Espera aí, eu já passei por isso. O Senhor é aquele que responde oração, é aquele que está comigo, é aquele que nos guarda. Ele vive, Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Então Ele pode me responder hoje. Isso é um conhecimento de Deus. Israel também se esqueceu, e por não ter esse conhecimento de Deus, de que era o Senhor que provia tudo para ele. Como? Israel sempre se esquecia. Ele não tinha esse conhecimento de sempre foi Deus que mandou a provisão para nós. Eles sempre se esqueciam. Mas a grande questão é que muitas vezes nós, por estarmos ali no deserto, irmãos, isso é natural. Você vai querer sair, você quer sair do deserto, você quer sair da aflição, você quer sair da provação, você quer que o Senhor te socorra. Sim, é óbvio, por isso que oramos, por isso que clamamos. De onde vem meu socorro? De onde? Meu socorro vem do Senhor. Que socorro? Você precisa de ajuda, então você quer sair daquilo ali. Mas o que acontece é que, lá no versículo, no capítulo 6, vamos só abrir aqui no capítulo 6 de Oséias, no versículo 3, coloque aí para mim, está passando aqui? No capítulo 6, versículo 3, há uma continuidade, uma perseverança. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rege a terra. 4. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Presta atenção aqui, irmãos. Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Isso é o que irá nos fazer perseverar. Por quê? Muitas vezes nós estamos ali naquela dificuldade e nós clamamos o Senhor e Ele nos socorre. E quando Ele nos tira daquele deserto, o que acontece? Aquele amor, aquele desespero por ajuda, aquela sede que nós tínhamos pelo Senhor, ela se vai. O amor se vai como uma névoa. E aquilo não se sustenta, porque parece que nós vivemos de um momento. Quantas vezes eu e você, naquele momento de mais aflição e angústia, nós clamamos, o Senhor não respondeu, e passa um pouco e a gente esquece. E continua normal. Aí na hora que vier a outra provação, a outra dor, o que a gente faz? Ajoelha de novo. E o Senhor, com a sua misericórdia, Ele nos atende. Mas esse não é o desejo do Senhor. Qual que é o desejo do Senhor para nós? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor a cada dia. Irmãos, nós passamos lá em casa ano passado, esse ano, né? Acho que foi esse ano, não sei. Esse ano passado. O problema com a Laura, 2 cirurgias, paralisia no rosto. Irmãos, a gente nunca orou tanto. A gente nunca clamou tanto. A gente nunca ajoelhou tanto. Porque a gente cria na cura da Laura. A gente cria que o Senhor iria nos responder. Mas nós buscávamos o Senhor. Eu busquei como não buscava no meu normal. Mas aí, sempre o Espírito Santo vem e ministra ao nosso coração. Por que na dor? Por que na dor? E é legítimo, porque nós reconhecemos que só temos alguém para nos socorrer.
Só que o desejo do Senhor é que esse coração, esse desespero por Ele, esse conhecimento dEle, esse amor por Ele, seja constante. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, se você estiver na prova, no deserto, em dificuldade, eu falo para você hoje, meu irmão, o Senhor Ele vai te responder, Ele vai te livrar, mas não se esqueça dos feitos do Senhor por você. Não abandone, não esqueça, não vire as costas para o Senhor. Não deixe que o inimigo roube a palavra do Senhor no seu coração, aquilo que você experimentou. Por isso que eu digo, essa experiência, essa vivência com o Senhor, mais do que conhecimento teórico, ela é de extrema importância para nós. E, para finalizar, o desejo do meu coração era que o Senhor, nessa manhã, Ele nos traga ao nosso coração uma palavra de esperança, uma palavra de encorajamento para nós. E Jeremias, o profeta Jeremias, em Lamentações, no capítulo 3, no versículo 18 ao 25, diz assim: irmãos, preste atenção, deixe essa palavra penetrar o seu coração neste momento. Peço o Espírito Santo para gravar essa palavra no seu coração. Lamentações, no capítulo 3, versículo 18, diz: então eu disse, não tenho mais forças, a minha esperança no Senhor acabou. Lembra-te da minha aflição, o do meu andar errante, do absinto e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Irmãos, essa é a palavra do Senhor para nós. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as misericórdias do Senhor não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Irmãos, traga à sua memória aquilo que te dá esperança. Irmãos, não sei qual situação você está passando, eu não sei o que você está vivendo. Pode ser financeiro, relacional, emocional, pode ser espiritual. Alguma dor, alguma aflição, algum deserto, alguma dificuldade você está passando. Mas lembre-se daquilo que o Senhor já fez. Ele morreu por você. Ele te deu a vida eterna. Você foi ressuscitado com Cristo. Você tem a vida de Deus em você. Traga à sua memória aquilo que te dá esperança. Irmãos, é isso que nós temos que fazer e nos exercitar a cada dia. Irmãos, traga à sua memória todos os dias. Lembre-se daquilo que o Senhor já fez e o que Ele faz e o que Ele ainda fará. Traga à sua memória aquilo que pode te dar esperança. Não desanime, não ceda aos prazeres, ao pecado. Arrependa-se, clame o Senhor e Ele vai te ouvir, e Ele vai te libertar. E eu quero trazer aqui a nossa memória. Como falamos aqui, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E às vezes você se esqueceu de quem é o Deus a qual você serve. De quem é esse Senhor a qual estamos aqui num domingo, num calor, às 11 da manhã, adorando, nos alegrando, estando aqui na presença dEle. Eu quero te lembrar quem é esse Deus, para que você traga a sua memória no momento que você está passando agora, ou no momento que você pode vir a passar. Deus, Ele é Jeová Jirê, o Senhor que provê. Deus é o Jeová Rafá, o Senhor que cura. Deus é Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira. Deus é o Jeová Chamar, o Senhor está presente. Deus é Jeová Shalom, o Senhor que te dá paz. O Senhor é a paz. Deus é Jeová Ra-Ra, o Senhor é o meu pastor. E Deus é o Jeová Elion, o Senhor Altíssimo, o mais elevado. Esse é o nosso Deus. Irmãos, a vida para nós hoje, às vezes nós podemos espiritualizar, não, mas essa vida que o Senhor tem para nós, essa alegria que o Senhor tem para nós é lá na eternidade. Irmãos, isso já é garantido para nós. Nós temos a salvação, a vida eterna já é nossa, nos pertence. Mas o Senhor quer trazer alívio para você hoje. Ele quer vida em abundância para você hoje, sim. Não adianta espiritualizar, não, isso é para lá, aqui essa vida vai ser isso mesmo. Irmãos, não. O Senhor, a vida, a alegria, a paz, a gozo. A questão é, onde você está buscando felicidade? Coloque toda a sua felicidade na pessoa de Jesus e você será a pessoa mais feliz dessa terra. E o Senhor tem prazer, Ele tem prazer em nos ajudar.
Irmãos, não adianta. Você é pai, eu sou pai. Eu sou pai. Você quer me convencer de que eu, sendo mau, pecador, falho, com todos os meus defeitos, eu olho para a Laura e para a Luísa, e você acha que eu não quero o bem delas? Você acha que eu, como pai, não faço de tudo, para que elas estejam bem, para que elas saiam daquela dificuldade? Você sabe o que é ver um filho num leito de hospital? Você sabe. Quem não sabe ainda, que Deus te guarde e te livre. Você não sabe o que a gente é capaz. E aí você quer dizer que eu, sendo mal, eu estou disposto a dar a minha vida, a tirar a Laura e a Luísa de qualquer dificuldade. Claro que nós acabamos de falar, irmãos, algumas coisas ela vai ter que passar e eu estarei lá para ensinar, para orientar, mas com qual propósito? Que elas aprendam e saiam o mais rápido possível. E eu, sendo todo mal, faço isso com os meus filhos. Quem dirá o nosso Pai Celestial, irmãos, que é todo bom, que é perfeito, que é todo amor? Irmãos, aí você é ruim e quer o bem dos seus filhos, o Senhor não. Ele quer que você fique passando por isso. Então, irmãos, às vezes nós precisamos, como falamos, escutar o Senhor. Talvez Ele está falando no seu coração e você está com os ouvidos fechados. Às vezes o Senhor Ele está batendo, Ele está falando. E o que você precisa, às vezes? Confessar o seu pecado, arrepender do seu pecado, arrepender das suas escolhas erradas, reconhecer, se humilhar, se prostrar, se ajoelhar diante do Senhor, porque o Senhor Ele vai se agradar desse coração quebrantado e contrito. O Senhor não vai desprezar. E o Senhor irá, irmãos, para mim e para você, sempre que nós precisarmos e clamarmos, enviar socorro. Sempre. Ele é um Deus que cura. Se você está precisando de uma cura física, Ele te cura. Se você está precisando de uma libertação de um filho, de um marido, de uma esposa, Ele liberta. Se você está precisando de um socorro financeiro, Ele é a provisão. Se você está precisando de uma ajuda na sua empresa, Ele é a sua provisão. Ele é a sabedoria. Se você precisa de uma libertação de vícios, Ele te liberta. A palavra, irmãos, que é o próprio Senhor encarnado, ela traz vida para nós. Irmãos, creia nisso. Esse é o desejo do meu coração. Para que você saia daqui hoje encorajado e traga à sua memória aquilo que pode te dar esperança. Eu queria aqui nessa manhã fazer algo. O Senhor já tem conduzido dessa forma. Eu quero fazer novamente. Quero que você se coloque de pé. E nós vamos orar agora. Só que você vai orar de dois em dois. Você não vale esposa e esposo. Procure algum irmão. E você vai orar com ele. Não precisa se expor se não quiser. Claro que não. Mas às vezes esse irmão que está do seu lado, ele pode estar enfrentando um deserto. Ele pode estar passando uma dificuldade e ninguém sabe. Ninguém tem noção do que ele está passando. E às vezes hoje, o Senhor pode usar a sua vida para trazer libertação, cura, ânimo, refrigério, restauração. Então, o meu desejo é que agora você ore por esse irmão que está do seu lado. Procure algum, se for esposa, procure um irmão. Fale com ele às vezes, ele quer falar algum ponto que ele quer uma oração específica. Mas se não falar, apenas abençoe a vida desse irmão. Ore para que o Senhor faça a obra e complete a obra na vida dele. Amém? Então vamos orar uns pelos outros em nome de Jesus.